Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast do Voluntários do Sertão. E hoje a gente vai falar sobre essa ONG, né, que a gente está sempre aqui fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que atuam na área da saúde, né? Atendendo sempre uma demanda reprimida de cidades com IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano baixo, né, para que a gente possa levar a diferença e dignidade para essas pessoas, né? São milhares de atendimentos que podem desaguar na necessidade de um atendimento, de um tratamento medicamentoso. Aí, quando a gente fala em medicamento, o que a gente pensa, né? A gente pensa numa farmácia. Mas não é qualquer farmácia não, porque o volume de gente procurando a farmácia é muito grande. E aí, então a gente precisa de uma farmácia organizada, com os medicamentos necessários, e todo o trabalho de diagnóstico e prognóstico da equipe da saúde pode ser perdido se a gente não tiver um tratamento sem uma resposta com esses medicamentos, né? Então, os podcasts de hoje são pessoas que a gente está brincando aqui que tiram saúde da caixinha, de uma caixinha de remédio. Então, a gente convidou para conversar com a gente aqui, vocês vão gostar da conversa, porque parece que é coisa simples, mas é complicada, né? O Valdemir Costa, que é técnico em farmácia, e a Simone Costa, que é farmacêutica, né? Então, a gente aqui vai falar sobre esse assunto, né? E eu já quero fazer uma pergunta aqui, porque realmente eu não sei qual a diferença de um técnico de farmácia e de um farmacêutico. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Fiquem à vontade de falar o que vocês quiserem. Aliás, viu, gente, você que tem um laboratório aí, você que faz parte do laboratório, você que é gestor, nós vamos te fazer um pedido aqui para participar dessa comunidade nossa aqui de saúde, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos conversar, bater papo. Legal. E contem pra gente aí. Bom, eu sou Valdemir, Simone, somos casados há 34, ela que conta, né? 34 anos, né? E respondendo a sua pergunta, basicamente é que ela estudou mais que eu. Entendi. Eu fiz um curso técnico, que é um curso que durou 1 ano e meio, né? Isso há muito tempo atrás, na minha cidade de Ribeirão Preto. E ela cursou a faculdade de farmácia, ciências farmacêuticas, né? Então, basicamente, a diferença é essa, não é isso mesmo? Isso mesmo. Exatamente. Vamos lá. Bom, então a gente, quando pensa, né, nessa questão de farmácia, né, a gente sabe que existe muita técnica, deve ter até uma metodologia para poder guardar esses remédios, saber quais são os princípios ativos que vão ser buscados, né? Conta pra gente, que a gente não sabe, como é que é organizado, como é que é uma organização de uma farmácia? Farmácia tradicional, privada ou uma farmácia pública, elas são sempre separados conforme a classe de medicamentos e algumas farmácias por ordem alfabética. Na minha farmácia, por exemplo, eles são separados em medicamentos genéricos, medicamentos éticos e alguns de venda livre. Agora, a farmácia dos voluntários é bem diferente, porque como nós trabalhamos com muita doação, tem doação que vem muito medicamento misturado, não são caixas fechadas, só vem caixa fechada quando são das empresas mesmo, da indústria. Então, a maioria das doações que nós recebemos é bem misturado, né? Medicamento anticoncepcional, com antibiótico, com anti-inflamatório, em grande quantidade. Então, quando chega, a gente já tem que olhar a data de validade e começar a separar por classe medicamentosa, né? E aí é o que mais dá trabalho pra gente, porque é uma quantidade muito grande nessa separação. Só complementando para o pessoal entender um pouco melhor, é assim, você tem um princípio ativo do medicamento e como é doação, você recebe várias marcas aquele mesmo princípio ativo. E recebe genérico também? Genérico também, Genérico inclusive também. genérico. Então, Sim. para a gente trabalhar e facilitar, a gente põe por classe. Então, a gente divide por antibióticos, antipertensivos, remédio para diabetes, e aí você coloca todos os princípios ativos de várias marcas num local só. Então, isso facilita o nosso trabalho aqui por se tratar de doações, então vem muita coisa picada, quando não vem, como ela disse, como não vem direto da indústria, né? Então, isso facilita para a gente dispensar o medicamento. Dispensação de... O que é dispensa? A dispensação é a entrega do medicamento. Dispensa ele para alguém que precisa. Você está dispensando isso. O atendimento Técnico, né? Isso. O atendimento do receituário é uma dispensação. E a gente está falando aqui, vocês falaram das farmácias tradicionais, a farmácia do Voluntários do Sertão, né? E a equipe de vocês? Vocês têm o técnico de farmácia, tem o farmacêutico e tem mais pessoas envolvidas diretamente com farmácia, ou vocês utilizam o apoio e a mão de obra das pessoas que estão na cidade, que está recebendo
o Voluntários do Sertão? Nós também utilizamos o pessoal da cidade para ajudar na organização, mas com voluntários vem a maioria de farmacêuticos, ou pelo menos alguém que tenha experiência em trabalhar na dispensação, porque precisa conhecer o nome dos medicamentos, precisa conhecer as classes, tem que conseguir ler receita, né? Porque a gente tem também essa dificuldade, né? Então tem que ser sempre alguém que é da área mesmo. Igual aqui nós temos lá na farmácia 3 ajudantes, tem o pessoal que é também que trabalha na parte mais técnica, mas que tem o conhecimento de medicação. Isso. Né? Porque assim, a farmácia ela tem uma gama muito grande de lugares. Então, o farmacêutico ele trabalha num laboratório, que ele já não conhece muito da dispensação, que é o que a gente utiliza aqui. Então, a gente precisa de quem tenha prática na dispensação. E a maioria são farmacêuticos. A gente viajou já algumas vezes em 10, 12, 14 farmacêuticos juntos. Esse ano nós estamos em 4 farmacêuticos e 2 técnicos. 2 técnicos. O pessoal da cidade, eles têm essa vontade de ajudar a gente também, mas na farmácia em específico, tem que ser alguém que tem conhecimento técnico, entendeu? Porque você vai dispensar o medicamento, você vai finalizar todo um atendimento e não pode errar. Só dá o remédio errado. A responsabilidade é muito grande. Então, às vezes a gente até usa, dando o exemplo de hoje, a gente está com a menina lá que está ajudando, mas ela ajuda o quê? Na separação, olhar uma validade, enquanto está nas caixas. Agora, a parte técnica não tem jeito, tem que ser alguém que tenha conhecimento. Bom, aliás, as pessoas também têm que entender de vários idiomas escritos, né? Porque os Sim, foi o que ela citou. Sim. Você hoje lê uma receita demanda muita experiência. E vou confessar, tem algumas que eu não leio. A gente tem que ligar para o médico. Não estou falando daqui. Sim, não estou falando de algum lugar, alguma vez na vida. Sim. Porque todo cuidado é importante, Com né? certeza. Mas aquele cuidado, entre aspas, na dispensação, que é o consumidor final, que a gente não entende o que a gente está recebendo, você vai consumir na confiança. E então, a gente, quando escreveu aqui a nossa apresentação do nosso podcast, viu, gente? A gente estava muito preocupado com essa questão do tratamento não ser continuado depois do diagnóstico, do prognóstico e com o tratamento, mas agora a gente tem uma preocupação maior, né? Que a gente não tinha nem pensado, que é essa questão de quem está recebendo o medicamento pode receber o documento errado, o medicamento errado, e então a responsabilidade é ainda maior do que eu pensava. Não é só organizar, receber o medicamento, separar o medicamento, verificar a data de validade, mas também na entrega, né? Porque exatamente. E na dúvida, a gente não tem problema nenhum em voltar para o médico e falar com ele. Na dúvida, porque é muita responsabilidade. Se você tem dúvida, você não dispensa o medicamento. Sim, e confirma com o paciente também. Por exemplo, quando está mal escrito, de uma maneira que dificulta, tem muitos medicamentos que têm os nomes muito parecidos, com dosagens iguais. Então, você confirma com o paciente, olha, o medicamento foi receitado para quê? Qual é o problema? Para a gente poder conseguir fechar certinho, para não entregar nada que não seja correto. Às vezes, se a letra está difícil, o paciente já usa o remédio, ele até te dá esse retorno. Isso é mais fácil. Então, a gente confirma se o medicamento é para o que o paciente está precisando realmente, né? Me perguntar uma curiosidade que surgiu aqui agora. Quando a pessoa, às vezes a gente vai comprar algum medicamento, você vai na farmácia tradicional, eles pegam o seu nome, RG, faz um monte de questionário atrás. Isso é o mesmo procedimento, não muda nada aqui. Legal essa pergunta. É para uma classe de medicamento, ela vai te falar aí, ó. Aqui no Voluntários nós não utilizamos isso. Para a gente aqui é só importante o receituário, porque não tem vou te explicar da farmácia tradicional por que se pede. Quando a gente pede um documento para poder fazer uma compra, é um medicamento de uso controlado. Então, ele tem, geralmente, retenção de receita. Uma via fica na farmácia e uma via vai com o paciente. Então, a Anvisa tem um programa que se chama SNGPC, que é um Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. E a gente tem na farmácia um programa que faz o lançamento disso. Eu vou colocar lá quem comprou, o nome do paciente, a data que foi aviado, qual foi o medicamento, qual foi a quantidade. O nome do médico e fechou. Isso é enviado para a Anvisa.
né? Esses dados são todos coletados que ficam à disposição, porque eles têm conhecimento do que é comprado, então eles têm que ter controle do que está sendo vendido para não ter problema de ficar desvio de medicamento e vender sem receita. Aqui nós já não trabalhamos assim. Eu preciso só do receituário. Então, o documento do paciente, o paciente, como vem para o atendimento, ele já carrega, mas não fazemos nenhum tipo de anotação. Só o que foi dispensado. Por exemplo, eu dispensei 30, 90, 120 comprimidos, 120 ml de um xarope, só esse dado que é coletado. Vamos um passo atrás, né? Nós falamos da recepção dos documentos na cabeça aqui. A gente falou da recepção do medicamento, da separação do medicamento, da dispensa desse medicamento. Como que esses medicamentos chegam até nós no Voluntários do Sertão? Legal. Assim, existe, já teve, essa edição a gente não teve nenhuma parceria com um laboratório fabricante mesmo do medicamento. Poderia citar aqui alguns nomes que já foram parceiros: EMS, Eurofarma, Legrand, Medley, Takeda. Então a gente já teve isso, Mirage. A gente... E nesse evento, nessa 20ª edição, nós não tivemos participação de nenhum laboratório. Não, porque a gente, acredito também, porque a gente veio de uma pandemia. Nem em cima também, né? A gente... Foi bem rápido. Um ano meio atípico e rápido. Só um esclarecimento, né? Normalmente, os Voluntários do Sertão têm as suas ações no mês de abril, né? E a gente termina uma ação no mês de abril, começo de maio, e a gente já inicia a programação para uma nova versão dos Voluntários do Sertão. Porém, com a pandemia, nós tivemos o hiato, aí, o espaço de 3 versões, né? 3 anos. Isso. E a gente resolveu fazer isso de última hora, né? Tá dando tudo certo, porém, a gente está fazendo atipicamente agora, no mês de setembro, né? Sempre no feriado, porque tem muita gente que tem emprego, trabalho, e também olhando também para a cidade, para não ter o problema de perder do ano letivo dos alunos. Então, é daí porque a gente está com essa situação, né? Foi muito em cima, talvez a gente não conseguiu o laboratório. De um ano foi mais ou menos em torno de 4 a 5 meses. Então, nós não conseguimos fazer a parceria com os laboratórios. Bom, ajuda muito. E a doação, Terminando de responder a pergunta, vem de vários lugares. A gente recebe doação até de um médico que tem lá algumas amostras no consultório, até médicos que trabalham aqui com a gente no voluntário, e tem pequenas empresas, distribuidoras pequenas também. Então, tudo que agrega, que eles querem doar, a gente recebe, e aí quando é assim, picado, a gente tem o trabalho de garimpo, né? Os particulares também, as pessoas que querem doar podem... Picado, a gente tem que separar, olhar a validade, ter o cuidado, principalmente com validade, saber quando vai ser usado na edição, porque você tem que calcular esse prazo de validade, enfim, e realmente ver o que interessa. E trazer, se eu não me engano, né, me corrija se eu estiver errado, o Dorinho, o que não usa, ele sempre repassa, né, para alguém que pode usar, não é perdido, né. Tá. Bom, vamos fazer um apelo aqui, então, né, aos laboratórios, né, aos laboratórios que queiram colaborar com o Voluntários do Sertão. Você percebeu aqui que a gente não deixa de citar os laboratórios que participaram em outras versões do Voluntários do Sertão. Então, um laboratório que queira participar dessa ação de saúde, desse mutirão em que a gente busca cidadania, busca diminuir a desigualdade social e atender as pessoas, você pode participar entrando em contato com o Voluntários do Sertão. Aqui na descrição do vídeo tem o contato dos Voluntários do Sertão, tudo é registrado, documentado. O excedente do medicamento também é registrado. Eu acho que fica o município, né? Doado para o município e os municípios vizinhos. E quando tem uma grande quantidade vai até de medicamento, eles distribuem até para a região, porque não pode deixar vencer, não vai jogar fora um medicamento. Então, por exemplo, tem uma quantidade que a cidade não vai conseguir usar dentro do prazo de validade, esses medicamentos são separados em lotes e são mandados para a região até. Isso que você falou é muito legal. Vocês aí que estão ouvindo a gente, donos de laboratórios, representantes de laboratórios, sejam bem-vindos e trazer doações para a gente. Traz essas amostras grátis para a gente também. Porque, às vezes tem um laboratório que trabalha com uma classe mais específica de medicamento. Então, quando a gente consegue fazer a união de vários laboratórios, nós conseguimos suprir necessidades que os voluntários têm. Né? Igual a gente teve ano de ter bastante coisa, bastante anti-inflamatório, bastante antibiótico, que para a gente nessa semana é essencial. Igual odontologia faz cirurgia, oftalmo faz cirurgia. Então,
aí demanda um antialérgico, um antibiótico, um colírio e tudo. Então, essa união dos laboratórios é que faz a força dos voluntários. E é muito frustrante, né? Você chegar no final, na ponta lá, que é o final, vai finalizar, você não tem um medicamento, né? Não fecha, né? Porque eu falo que é um ciclo, é porque a pessoa sai de casa de madrugada, vem para uma fila, espera um atendimento, passa o dia todo, por exemplo, faz um procedimento ou consegue uma consulta e ela não consegue o medicamento, a gente sabe que a região é muito, 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 né? Carente, então às vezes a pessoa não tem condições de comprar aquele medicamento. Então ele perdeu todo esse trabalho, todo esse tempo e não conseguiu. Com certeza, ele vai dar um jeito, mas seria pra gente, por isso que a gente faz esse apelo. Se tiver, nossa, é muito mais satisfatório. Você já entregou, garantiu, né? Fica muito melhor. Porque igual essa semana o município disponibilizou a farmácia básica deles. Então eles têm uma quantidade até boa de medicamentos. Só que tem algumas coisas que ainda vão faltar. Então o paciente acaba ficando sem o tratamento. E como é um projeto muito grande, às vezes o município até tem a boa vontade, mas eles não têm estoque, quantidade. Tô indo por dentro aqui, viu? Porque eu quase não precisei perguntar nada. E só tem um motivo. Um complementa o outro. Uma coisa foi ficando tudo redondinha, bonitinha. As perguntas, eu confesso que eu tava com medo. Aí já foi complementando, né? E ficou muito legal. Isso acontece com pessoas que estão casadas há quanto tempo? 34 anos. 34 anos. Agora conta um pouquinho pra gente do Voluntários do Sertão, a participação de vocês dentro do Voluntários do Sertão, porque a gente está conversando aqui antes da gente começar aqui no nosso bate-papo, que vocês precedem a criação do próprio Voluntários do Sertão. A história do Voluntários do Sertão, depois me corrijam se eu estiver errado, mas ela começou com o nome Amigos do Sertão, salvo engano. Dorinho era um apaixonado pela aviação, ele já era piloto, ele tinha um aviãozinho dele, e ele tinha alguns amigos do aeroclube que também tinha essa paixão por aviação. E dentre esses amigos tinha médicos, né? Tinha a área da saúde e tal, tinha advogados também, se eu não me engano, mas enfim, eu sei que começou esse pessoal se reunindo e trazendo o quê? Cesta básica e brinquedo para os municípios carentes. Porque o Dorinho, ele falou que ele saiu daqui, ele foi e ele venceu e ele queria ajudar, né? Bom, então, aí eu literalmente caí de paraquedas, porque uma vez ele gosta, né, de entradas fantásticas, né? Então ele falou, vamos fazer um AUE, e eu lembro que ele ia distribuir cesta básica e brinquedos. Aí vamos fazer, eu queria um paraquedista para chamar a atenção do povo, né? E deu muito certo, chamou mesmo atenção. Acho que o pessoal daqui, eu não me lembro agora se foi em Condeúba. Nunca tinha visto. E lá vai o Val saltar de paraquedas. E saltamos. E foi aí que eu conheci o projeto, né? Passou, eu não me lembro se foi 1 ou 2 anos, que eles. Aí começou, já o negócio começou a crescer e tal. E ele já tinha, acho que esse embrião. E aí virou Voluntários do Sertão, com uma edição bem mais enxuta, mas já começou o Voluntários. E o Dorinho, a ideia da farmácia, inclusive, foi do Dorinho, né? Que ele queria fazer o fechamento, né? Isso quando trouxe os primeiros médicos. Quando veio mesmo a equipe médica, a equipe odontológica, a enfermagem, ele falou, não é justo você atender, a gente tem que fechar. A ideia foi dele. E aí ele me procurou, que ele sabia que a gente tinha uma farmácia em Ribeirão, né? Que ele morava lá, mora, né? E precisava de uma farmácia. Ele teve a ideia, convidou e a gente achou a ideia muito legal, que foi aí, eu tinha vindo antes, depois veio ela, né? Que foi próximo. que aí acho que foi, eu não me recordo se foi precisava de uma farmacêutica. Isso, aí eu falei, pronto, você achou, a Simone tá indo farmacêutica, e ela aceitou de pronto o convite. Eu só não vou me recordar se foi a primeira ou a segunda, mas eu sei que aí já era Voluntários do Sertão, e essa ideia de ter a farmácia para fechar o ciclo. Aí foi uma ideia muito legal. Ele ia saltar no primeiro ano que eu vi, ele ia, saltava, voltava, ajudava na farmácia. Depois teve outras edições de Saltanha, é verdade. Vamos saltar de novo, Dorinho, dava mensagem. Eu te conheci vindo do céu lá em Condeúba. Dava intervalinho, saltava, voltava e continuava na farmácia. Gente, muito bom, viu? Quero agradecer o convite de vocês aqui, né, pra gente ter participado desse nosso podcast, do Aldemir, da Simone, né? A gente aqui tirou bastante dúvidas sobre como funciona a farmácia, de onde vem o medicamento. Então, farmacêuticas, né, laboratórios,
estão convidados a participar aqui e contribuir com Voluntários do Sertão, que a gente viu que a dificuldade é muito grande, separação dos medicamentos. Então, quando ele vem já em lote, é muito mais fácil. É isso? Facilita muito a nossa vida, com certeza. E de quem tem o interesse maior que a população. Quem tiver alguma dúvida, a farmácia está à disposição para conhecer e saber que são realmente doar medicamentos. Legal, os representantes aí das empresas que quiserem, o projeto está aí, é só vir conhecer e vai ver o quão é bacana e vale a pena. Bom, gente, estamos encerrando nosso podcast, os laboratórios farmacêuticos, vocês estão convidados a conhecer que na descrição do vídeo tem o link para conversar com os responsáveis do Voluntários do Sertão. E eu quero te agradecer que está acompanhando a gente aqui nesse nosso novo podcast e convidar você também para se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos, ativar as notificações no sininho e compartilhar esse vídeo com as pessoas. E todas as informações que foram dadas aqui vão ser acreditadas na descrição do vídeo. Eu espero você no próximo episódio.